Você vai ouvir a seguir uma das séries de mensagens do pastor Márcio Vieira. Ouça e seja edificado. Compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 14. Estamos numa semana de comunhão. Amém? O nosso tema, nossa meditação é sobre a comunhão. Isso é algo muito precioso na vida da igreja. Amém? Isso determina muitas coisas na igreja. Amém? Eu posso dizer que tudo que o Senhor tem para fazer no meio da igreja, individualmente, coletivamente na nossa vida, está ligado à comunhão. Amém? No meio da igreja. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela é ordenada no meio da comunhão. Quando não há comunhão, ficamos impossibilitados de receber tudo quanto Deus quer fazer, né? Se tratando de plenitude. Sempre quando eu olho para a igreja e eu tento imaginarmos o propósito de Deus com a igreja, eu sempre vejo a plenitude de Deus querendo agir no meio da igreja. Eu não concordo, amém? Muitas vezes quando a gente no meio do rebanho tem meia dúzia feliz, meia dúzia que está sendo abençoado, né? Outra meia dúzia que está sendo honrado, que está prosperando. Não, eu imagino Deus como Pai que não faz diferença entre os seus filhos, querendo abençoar todos de uma maneira, amém, igual, cada um na sua porção, cada um na sua maneira, mas eu imagino Deus querendo fazer a obra e a diferença na vida de todos aqueles que têm estado na sua presença, né? E isso é possível quando há comunhão, quando todos nós decidimos buscar o Senhor, honrar um ao outro, orar uns pelos outros. E essa noite Deus tem algo muito especial para falar conosco neste texto aqui, amém? Se você abriu, leia comigo Romanos capítulo 14, a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler alguns versículos aqui, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo pode se comer, e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Aleluia. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós, vive para si mesmo, e morre, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo, e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, estamos aqui nesta noite, e o que nos traz aqui é o amor que nós temos pelo Senhor, é a alegria de sermos Teus servos, de poder ter sido iluminado, Senhor, com respeito à Tua salvação, com respeito ao caminho e ao propósito do Senhor para as nossas vidas.
E nessa noite nós temos uma oportunidade única e toda especial de compreender um pouco mais da vida de comunhão, Senhor. De entender um pouco mais do que é caminhar junto, do que é conviver, do que é estarmos aqui. Senhor, pessoas que vieram de lugares tão diferentes, que tiveram criações tão diferentes, estilos de vida diferentes, mas o Senhor nos reuniu. E esse é o desafio. Pai, se estamos aqui, é porque o Senhor quer trabalhar na nossa vida, e nós precisamos entender isso, e nessa noite te pedimos ajuda, a respeito do texto, da Tua palavra, Senhor, que há de trazer esclarecimento a respeito disso. Fica conosco, com cada um que aqui está nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, pode sentar, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quando nós lemos esse texto, que traz um subtítulo aí, a tolerância para com os fracos na fé, na maioria das Bíblias deve estar isso aí, assim, sublinhado, né? A tolerância para com os fracos na fé. Eu penso, e não tirando a razão desse título, né? Não tirando a razão dessa colocação aqui está falando justamente isso, né? Os limites aqui de respeito, de tolerância. Mas eu gostaria de dar um tema diferente, já que nós estamos focalizados na comunhão, né? Não queria falar assim, trazer alguma diferença, caracterizar, frisar isso, quem é fraco, quem é forte na fé, mas simplesmente compartilhar dentro desse mesmo texto, irmãos, de como entender os limites da fé sem quebrar a comunhão. Amém? Queria trazer esse foco aqui. Como entender os limites da fé sem quebrar a comunhão? Amém? Aqui, ao mesmo tempo que esse texto fala de fé, né? Ele traz algo sobre a fé, ele também está falando sobre a preciosidade da comunhão, a importância da comunhão. Eu creio que a preocupação, amém? A preocupação de Paulo com relação a escrever isso, era realmente, irmãos, manter o padrão de comunhão na igreja, era respeitar, era trazer aos irmãos a consciência de que o mais importante do que tudo, sem sombra de dúvida, é ter comunhão, amém? É ter comunhão, e nós precisamos compartilhar, entender sobre isso, amém? Entender alguns limites, porque nós temos que concordar, e a palavra de Deus é muito clara sobre isso, que a fé é algo muito pessoal na nossa vida. A fé é algo muito pessoal. A Bíblia fala de pessoas que tiveram fé e que fizeram grandes coisas. A Bíblia fala de pessoas que também tiveram fé e não fizeram grandes coisas assim, mas a fé delas foi suficiente para que a vida delas tivesse um rumo, tivesse uma mudança. Jesus, quando interrogava as pessoas, quando ele ia curar, ele disse muitas vezes, em muitas ocasiões, olha, seja feito conforme a sua fé. Então nós vemos que muitas vezes o próprio Senhor respeitou o limite da fé das pessoas, e até podendo fazer, e até podendo realizar muitas coisas, ele deixou ao cargo da própria pessoa, segundo a fé que ela tinha, a operação do milagre ou não. Ora, Jesus poderia ter chegado em qualquer lugar, em qualquer situação, como ele fez muitas vezes, e atuou sem, até muitas vezes, necessitar da fé das pessoas. Muitas vezes ele mesmo provocou uma situação, muitas vezes ele mesmo declarou muitas coisas, muitas palavras de cura, mas muitas vezes por um objetivo ele deixou e respeitou o limite de fé das pessoas. Olha, seja feita conforme a vossa fé. Se creres, verá a glória de Deus. O que ele está dizendo com isso, irmãos? O que ele quer dizer com isso? Cada um tem que administrar a sua própria fé. A realidade de Deus está diante de nós, a realidade da vida está diante de nós, tudo está feito, o Senhor diz, tudo está consumado, a nós resta agora crer ou não. Não tem meio termo sobre isso. Nós cremos, né, no Senhor para as nossas vidas, para algum tipo de mudança, ou não cremos. Então a fé é algo muito particular. Então como entender o limite da fé sem ferir a comunhão? Já que nós estamos aqui e não há
nenhum termômetro, pelo menos nós não temos nenhum direito de entrar aqui hoje no santuário de Deus com um termômetro, né, para medir a fé. A quantidade de fé de cada um seria algo, né, ridículo. Seria algo, irmãos amados, desnecessário, né, que traria no mínimo vergonha. Cada um tem uma fé, cada um crê no Senhor, irmãos amados, num certo nível. E isso precisa ser respeitado. E a comunhão, o que tem quebrado a comunhão na igreja, no meio das famílias, no meio até mesmo da sociedade, é a falta de respeito a respeito daquilo que as pessoas creem, né? A respeito daquilo que as pessoas creem. Nós precisamos entender, por exemplo, o limite entre motivação e julgamento, por exemplo. As pessoas às vezes têm dificuldade de discernir o que é motivação e o que é julgamento. O que é você motivar alguém? O que é você querer ajudar alguém a crescer, a caminhar, a ampliar os seus horizontes de vida? E o que é passar a fazer o julgamento da pessoa? O que é você chegar diante de uma pessoa que está passando uma situação e levantar ela, dar uma palavra de motivação, dar uma direção, dar a ela uma luz para que ela reaja diante daquela situação? E o que é você julgar? E o que é você fazer um julgamento e às vezes colocar a pessoa no lugar até mesmo que ela não merece? Pessoas que às vezes chegam diante de nós diariamente, ou chegam diante de outras pessoas com pequenos problemas, às vezes que precisa só uma palavra de motivação, só uma direção para que a pessoa reaja. E às vezes a pessoa encontra um julgamento tão grande que ela não consegue se levantar mais. E ela fica tremendamente prejudicada, porque ao invés de uma palavra de motivação, ela recebe um julgamento no lugar. E o que isso faz? Isso quebra a comunhão das pessoas. O que isso faz? Isso destrói um relacionamento, uma amizade. Porque a pessoa quer um conselho, ela espera uma palavra de motivação, ainda que seja uma exortação. A exortação não precisa ser compreendida no meio da igreja, irmãos. A exortação, ela existe para corrigir e levantar, no sentido de levantar. A exortação não vem para terminar com a fé, com a moral das pessoas, com o posicionamento. A exortação, ela vem para levantar. Amém? Você concorda com isso? Diga amém. Outra coisa, o limite entre dar força e a discriminação. É uma outra coisa, né? Às vezes você é solicitado e tem a oportunidade de dar força para outra pessoa. Amém? De dar força, de dar, irmãos amados, um ânimo, um referencial. E aí, se você não presta atenção, se você não entende que você muitas vezes está tendo a oportunidade maravilhosa, porque não tem coisa melhor do que Deus usar você para fortalecer alguém. Sim ou não? Amém? Não tem coisa mais especial para um ser humano do que você depois olhar para trás e encontrar a pessoa depois dos dias e ver que o teu conselho valeu. Amém? E ver que o teu conselho levantou aquela pessoa, e ver que o teu conselho deixou aquela pessoa bem, ela saiu daquela situação, ela saiu daquele problema, ela saiu daquela situação difícil, ela ganhou força com o seu conselho, a tua palavra levantou aquela pessoa, ela mudou, ela saiu daquela situação, às vezes de não enxergar uma solução, de não ter ânimo para fazer as coisas, de não ter coragem, e ela pegou a sua palavra, a sua colocação, ela absorveu aquilo e foi levantada. Agora, há uma grande diferença entre dar força e discriminar, né? E entrar no mérito da questão, por que a pessoa está naquela situação. Ué, nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para ser detetives, amado. Até porque tudo Deus sabe, tudo Deus conhece. Se Deus nos coloca numa situação, o objetivo é nós fazermos a diferença e não a indiferença. É nós, irmãos, sermos uma referência, né? E não mais um problema na vida do nosso próximo, na vida da nossa família, na vida das pessoas que a gente convive. Então, como, irmãos, entender o limite entre a fé, irmãos, sem quebrar a comunhão? Parece simples, mas o que nós temos enxergado de problemas, irmãos, de decepções que tem acontecido no dia a dia das pessoas, até mesmo da igreja, palavras mal colocadas, palavras mal entendidas, que ao invés de levantar, derrubam.
E a gente acaba perdendo algo tão precioso que Deus nos deu, que é a força da igreja, sem dúvida, é a marca da igreja, que é a comunhão em amor, irmãos. Amém? É a comunhão. Famílias, às vezes que nós vemos que ficam anos sem se falar, né? São desfeitos por causa de uma palavra, por causa de que não se respeitou aquilo que a pessoa crê, o seu ideal, o seu ponto de vista. E eu tenho uma coisa para dizer para os irmãos: o único que a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia fala bem claro a respeito de convencer alguém sobre alguma posição, sobre alguma situação. A Bíblia diz que esse é um trabalho e é uma tarefa do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos declarar isso junto? Diga assim: a mudança de mente, toda mudança de pensamento, ela só é possível pela operação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Só Ele é que muda as mentes, os corações. Você pode fornecer uma opinião que possa até trazer um caminho, né? O ser humano, a gente pode fazer isso um conversando com o outro, podemos crescer em muito, mas mudar aquela ideia, tirar aquilo que se crê e colocar e fazer daquilo uma verdade, é só o Espírito de Deus na vida daquele que quer, na vida daquele que quer que isso aconteça. Então o texto é muito claro, vamos lá para a palavra de Deus. O texto é muito claro, ele diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, olha o termo aqui, enfermo na fé, aquele o quê? Aquele que está tendo dificuldade de crer em algo, irmãos. Aquele que está tendo algumas barreiras para crer em um determinado fato, a respeito até mesmo de Deus, a sua vida, a vida de fé, da vida cristã. Amém? Aquele que está enfermo na fé, a Bíblia diz: olha, recebei-o não em contendas sobre dúvida. O que é isso? Se a pessoa já está com dificuldade de crer em determinado assunto, se a pessoa já está com problema de se posicionar com relação à fé, à vida e etc, e aí por diante, e de repente ela vem para tomar conselho com você, você tem a oportunidade de estar com uma pessoa que está com problemas de fé, né? Identidade de fé, está com problema. Irmãos, a Bíblia diz: não receba em contenda sobre dúvida. Por quê? Se a pessoa já está em conflito, se a pessoa já está passando por problema, se ela não sabe que caminho que ela vai tomar, o que ela vai fazer da vida dela, se ela está, muitas vezes até mesmo já revoltada, está com problema, está com dificuldade sobre um ponto de vista, nós vamos contender com essa pessoa. Se ela já está com o coração bloqueado, se ela já está com o coração amargurado por não entender uma situação, ou por não ter fé suficiente para alcançar um determinado assunto, uma situação, nós vamos colocar mais dúvida. Aqui a Bíblia diz: receber sobre fé, né? Sobre contenda, sobre dúvidas, quer dizer, contender sobre algo que não se tem certeza. Trazer mais polêmica sobre algo que alguém não está acreditando. Nós não podemos fazer isso com aquele que está fraco, enfermo na fé, ou com aquele que não crê da maneira que você crê. O termo mais certo é esse: ou alguém que não crê da forma que você crê. A fé é algo particular, é algo pessoal. Irmãos, a fé para nós, a fé no meio da comunhão, é que nem se nós tivéssemos a oportunidade de ir hoje a um restaurante ao sair daqui. Amém? Se fôssemos todos juntos a um buffet de um restaurante, você veria já a questão da fé na particularidade da alimentação de cada pessoa. Você ia parar para dar uma olhadinha no prato das pessoas, você vê que, irmãos, um ia fazer aquele prato florido, né? Com alface, com cenoura, aquela coisa colorida, bonita, que atrai, né? Muitas pessoas, mas você olhar para o outro lado assim, já ia ver o outro com aquela porçãozinha só de arroz e carne, né? Típico do pastor Márcio. Se depender de mim para salada, meu irmão, se depender para ir para o céu comer salada, eu vou ter que ser tratado. Se depender de comer verde para ir para a eternidade, Deus vai ter que fazer uma cura na minha vida, viu? Eu como, meu irmão, mas olha, se não houver, né? Agora eu não dispenso um bom pratinho de arroz e feijão, com uma carninha, dá glória aí, irmão. Mas olha,
Agora, isso não pode ser uma diferença, uma indiferença no nosso meio. É até uma diferença, cada um tem um apetite. Cada um tem um pensamento, na hora que pega um prato, vai no buffet, ele tem uma visão. Ele tem uma necessidade até do seu organismo. Ele tem até um costume, uma maneira. E nós não podemos fazer disso, irmãos, uma polêmica para estar junto. Ué, vamos para um restaurante, você come salada, eu como lá o espeto corrido, qual o problema? O problema é que eu vou ficar um pouquinho mais rechonchudo do que você, né? A tendência, a diferença existe, mas não pode existir indiferença, querido. Isso não pode ser uma indiferença no nosso meio. A fé é isso. A Bíblia diz aqui, olha, bem claro, e por isso eu lembrei da questão do alimento. Versículo 2 diz assim, ele usa até esse exemplo que eu estou falando para você nessa noite. Ele diz, porque um crê que tudo pode se comer. Tem aquele que não está nem aí, meu irmão, ele pega o prato e se deixar, ele dá 2 voltas, né? Ele dá 2 voltas no negócio lá, ele não está nem aí. Ele não está nem aí, não tem problema nenhum. Não há nenhum tipo de acusação, de problema. De repente, quando lá na frente ele até muda. É o que nós vamos falar nessa noite. Isso até muda depois, lá na frente. Mas na hora, ele crê, ele vai lá, meu irmão. Ele não está nem aí. Mas a Bíblia diz, olha aqui. Aqui, ó. Outro que é fraco, né? Até tenta interpretar essa palavra no que a gente está propondo nessa noite. Aqui está falando de forte e fraco na fé. É o termo que a palavra usa. Mas eu estou dizendo aqui de diferença de crença. Não é fraco, é forte. Não é quem come muito é forte. A gente sabe que na realidade não é assim que funciona. Mas a Bíblia diz aqui, olha, o que é fraco, para dizer, aquele que vê da forma diferente, amém? Come legumes. Pega aquele pratinho, sai satisfeito, come aquelas folhinhas bonitas, né? Não, fica satisfeito, passa o resto do dia, não passa mal, não sai tonto, né? Se eu como isso aí, chego em casa, vou almoçar de novo, vou jantar de novo, como é que é? Não, mas é assim, irmãos, é assim. Agora a Bíblia diz, se um crê que tudo pode comer, que coma. Se o outro crê que só pode comer legumes, ou que é o melhor para ele, que coma. Mas não pode haver complicações, indiferenças a respeito disso. O que passa disso, irmãos, com certeza vai ferir a comunhão. Vai ferir a nossa comunhão. Uma coisa nós temos que ter em mente, irmãos. As nossas diferenças têm mais a ver com o que nós cremos, amém? Do que com o que a palavra de Deus diz. Toda contenda no meio da igreja, de qualquer igreja, tem mais a ver com o que as pessoas creem do que com o que a palavra de Deus diz. Por essa palavra você vê que a palavra de Deus é bem clara, Deus é bem, irmãos amados, eclético, diversificado, foi Ele que fez as pessoas, foi Ele que fez um jeito, nós já viemos com características que Deus colocou, não foi ninguém que inventou, não foi ninguém que desenhou, foi Deus, porque Ele já é assim, Deus é assim. O problema é que as pessoas querem que umas sejam iguais às outras, tem a mania de achar que a sua forma de ver tem que ser do outro, a sua forma de pensar tem que entrar na cabeça do outro, e isso vem para o meio da fé também. E por isso eu penso que o que nós cremos tem mais a ver, irmãos, o que nós dizemos, o que nós vivemos e fazemos tem mais a ver com o que nós cremos do que com o que a palavra de Deus diz. Se você for para a palavra, irmão, você não vai encontrar base nem para um nem para outro. É o que eu creio, é o que você crê, é a forma que eu entendo Deus, é a forma que você entende Deus. E às vezes nós queremos levar isso para a nossa comunhão, nós queremos colocar isso como uma barreira, para estarmos juntos, para estarmos cultuando, para estarmos fazendo uma atividade junto, para estarmos nos encontrando na casa, junto. Às vezes somos inflexíveis e queremos espiritualizar. O que é isso quando eu falo espiritualizar? Queremos colocar uma roupagem de que o que eu penso é espiritual, e é o que o Senhor diz, e não é o que eu creio, irmãos. É o que Deus colocou no meu coração, é a forma que Deus trabalhou na minha vida. Nós somos pessoas que tivemos histórias totalmente diferentes,
criações diferentes, problemas diferentes, e cada um criou uma estrutura, cada um criou um tipo de estrutura. Agora, eu posso até fornecer algo para você que seja bom e você para mim. Agora, irmãos, a fé, ela sempre vai ser muito particular, porque para você crer como eu creio, você teria que ter passado as experiências que eu passei. Para mim crer como você crê, exatamente na medida, se tivéssemos aqui uma maneira de medir, eu teria que ter passado as coisas que você passou, as experiências que você passou. Agora, mesmo eu com a minha experiência de vida e fé, e você com a sua, nós temos obrigação de caminhar juntos. Amém? Nós temos obrigação de deixar de lado qualquer diferença e ter comunhão. No que der para a gente concordar, amém. No que não houver concordância, Deus conhece a sua vida, Deus conhece a minha vida. O máximo que eu posso fazer é orar por você e você orar por mim. E isso é dívida, amém? Isso é dívida de amor. A Bíblia diz: a ninguém fiqueis devendo nada, a não ser o amor. É a nossa dívida de amor, amar uns aos outros. Não está dizendo, irmão, que você vai ter que fazer do outro como você é, desamar como ele é, do jeito dele. Ele te ama do jeito que você é, te respeita. Isso mantém a comunhão no nosso meio, amém? Outra coisa, essas coisas têm mais a ver, irmãos, com o nosso jeito de ser do que com os padrões de Deus. É jeito de ser, meu irmão. Você quer ver o culto, né? Se você tiver a oportunidade de pegar uma das fitas do culto que a gente grava, você vai ver um pula, outro não pula, outro bate palma, outro não bate, outro canta alto, outro não canta, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia coloca isso até sobre os dons espirituais, até sobre os dons ministeriais. A Bíblia diz: já pensou se todos profetizassem? A Bíblia diz: já pensou se todos fossem mestres? Onde estariam os evangelistas? O mestre ia falar para quem? E ensinar quem se os evangelistas não ganhassem as pessoas? Amém? Os pastores iam apacentar quem? Amém? Se as pessoas não trouxessem gente para a igreja, não houvesse evangelista, não houvesse os operadores de milagres, que a Bíblia fala, como é que ia ser? A Bíblia diz: como é que seria se todo mundo fosse mão, se todo mundo fosse pé? Onde estaria o braço? Onde estaria a outra perna? Então nós temos que parar com esse sentimento de achar que todo mundo tem que ser igual. Não, o que nos une é a cruz de Cristo. Amém? O nosso objetivo é é chegar na eternidade, é caminhar entre Deus. Agora, jeito de ser, visão, fé, que é o que nós estamos debatendo aqui nessa noite, ela tem que ser pessoal e ela não pode de maneira nenhuma quebrar a nossa comunhão. Ela não pode fazer isso. Amém? Ninguém tem o direito de permitir um negócio desse. Olha só o que diz aí o texto. O que come, versículo 3. Irmãos, é a palavra de Deus que diz, nós temos que basear nossa vida na palavra. Diz assim: o que come, não despreze o que não come. Olha só, se você crê muito, se você é aquela pessoa que crê, irmãos amados, que tem uma fé, olha, realmente abençoada, irmãos, invejável, que Deus te abençoe. Ore por aquele que tem menos fé. Amém? Não despreze aquele que talvez não tenha a fé que você tem. Não chame ele, não despreze ele, não deixe ele de lado, não isole, não deixe de andar com ele por isso. Pelo contrário, aproveita que você tem bastante fé para abraçar o irmão, para caminhar junto, para resolver os problemas dele então. Amém? Para ajudar eles nas lutas que ele não está conseguindo atingir. Ajuda ele, estenda a mão para ele. Não faça disso um bloqueio à comunhão. Não faça disso uma barreira para estar junto. E aí diz o contrário. E ele diz o contrário. Amém? Aqui, ó. E o que não come, não julgue o que come. Amém? Tem um outro lado também. Já que ele não tem a fé no alcance, ele julga lá. Não é? Ele julga. Para que isso? Irmão, se você não crê, deixa ele. Amém? Se você não crê, deixa a pessoa. O irmão está falando lá: olha, eu vou fazer isso, eu vou adquirir isso, eu vou tomar. Não chama ele de soberbo, não. É a fé dele. Amém? O irmão alcance, ele vai ficar envergonhado depois. Ele vem dar testemunho e você vai ficar triste. Amém? Aplaude ele pela fé. Deixa ele crer. Tenta aprender com ele. Tenta se fortalecer com ele. Amém? Tenta caminhar junto.
Isso não pode ser uma barreira. Eu sou soberbo, ele é muito espiritual. Não, ele crê. Ué, ele crê. A Bíblia diz que teve gente que creu, que fez muitas coisas, outros não creram. Mas não há diferença. Por que a gente fala isso e a palavra de Deus fala sobre isso? Olha aqui, qual o perigo de você se colocar tanto estando embaixo, julgar quem está em cima, ou você está numa posição privilegiada de fé e desprezar aquele que está tendo dificuldade de crer? Olha só, o que a gente arruma quando nós não entendemos isso? A Bíblia diz, porque Deus o recebeu por seu. Olha aí o ponto crítico da coisa. Deus recebeu por seu. Ele escolheu tanto aquele, ele sabe que tem pouca fé, é frágil às vezes se abala com qualquer coisa, qualquer gesto que você faz, já pensa um monte de coisa, amém? Pessoas difíceis, como aquele que, olha, não está nem aí para nada, sai na frente, sai correndo, crê, não se chateia, não se magoa, sai andando, não está nem aí, ele tem fé, ele tem um alvo, ele vai embora, ele tem uma estrutura. A Bíblia diz que tanto um como o outro, Deus escolheu por seu. Amém? Deus está olhando e não está impressionado nem com aquele que tem fé e nem está abalado, aborrecido com aquele que crê. Irmãos amados, de uma maneira simples às vezes, a Bíblia diz que tanto um como o outro Deus escolheu por seu. Amém? Deus disse, olha, eu quero os dois, eu quero tanto um como o outro, eu quero abençoar tanto um como o outro. Amém? E aí tem uma colocação, né? Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, né? E aí tipifica bem o que a gente às vezes ouve por aí, né? Está forte, está fraco. Nós temos o triste e perdemos muita na comunhão no meio da igreja. Rebanhos inteiros se dividem por causa disso. Amizades antigas são destruídas por causa dessa má colocação. Quando um vê o outro e às vezes não entende isso aqui. Uma pessoa está fraca, a gente já associa com o pecado. É ou não é? Você já viu um negócio desse? Uma pessoa passa por problema, ninguém vai lá para saber se o irmão está sendo atacado, está passando por um problema, se o inimigo está se lançando contra ele. A primeira coisa que falam, o irmão está em pecado. Está vendo? Está vendo? O irmão também não se posiciona. O irmão também não veio para o culto domingo. A gente sempre associa uma coisa com a outra, irmão. Isso é ridículo na fé. Isso é ridículo na comunhão no meio da igreja. Se nós formos associar problemas com pecado, eu fico pensando o que seria um apóstolo Paulo no nosso meio hoje. Que desde que teve um encontro com o Senhor, o negócio não foi fácil para o lado dele. Eu fico pensando o que seria Jesus no nosso meio, se nós ficássemos nessa cultura maligna, que foi impregnada no meio do evangelho, que você ter problema é você estar em pecado. O Senhor não disse que seria um mar de rosa, mas pelo contrário, no mundo tereis aflições. É isso ou não é que está na tua Bíblia, irmão? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que o Senhor disse? Olha, vai todo mundo passar problema, todo mundo vai passar dia que não vai ser fácil. Agora eu olhar para o irmão, porque eu estou no meu dia de paz, porque Deus me deu paz na minha tenda, deu paz sobre o Israel na minha vida, e eu vou olhar o irmão lá na luta e vou dizer, irmão, você está fraco, irmão, você precisa orar mais, irmão, você precisa ir mais para a igreja. Irmão, não faça isso, porque amanhã você pode estar passando por isso, o irmão na bênção, né? O irmão lá forte, Deus resolveu o problema dele, aquilo já é passado, está vivendo um momento de paz e você está na guerra, você está na luta. Já pensou, irmão, olha para você e dizer, irmão, você está em pecado, filho, você está feio na foto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, irmãos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Bíblia diz, nem se o teu irmão estiver em pecado, amém? Não é para julgar, não temos o direito de julgar, pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos que cobrir. Enquanto Deus encobre os nossos pecados, nós queremos publicar as coisas. Você viu como é que é? Enquanto Deus quer nos tratar no particular, quer encobrir, desde que o homem pecou, na verdade Deus já preparou ali para cobrir a vergonha dele. O ser humano tem mania de expor o outro, tem mania de publicar. É um prazer maldito que existe, mas existe no coração das pessoas. E nós precisamos ser curados se nós queremos viver a verdadeira comunhão. Você concorda com isso? Nós precisamos de cura no meio da igreja, se nós queremos ter uma verdadeira comunhão. Um passou por um problema, ora por ele, visita ele,
Se você está num culto e perceber que já faz 2, 3 cultos que o irmão não vem, não precisa falar para o pastor, vai você lá, pega o endereço dele na secretaria da igreja, dá uma ligada para ele, tira um momentinho, vai lá saber, antes de ser tentado a pronunciar qualquer coisa. Vai lá, às vezes a tua visita vai trazer o irmão de volta, é um problema, é um momento difícil. Irmão, quando nós estamos passando momentos difíceis, olha, não é fácil, não é fácil, não é brincadeira não, meu irmão. Porque se você é uma pessoa mundana, você vai agir, você vai dar soco no ar, você vai fazer um monte de coisa, mas quando você passa tribulação e você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que manter a tua posição, você tem que orar, não é fácil, não é para qualquer um não, meu irmão. Você não pode fazer bobagem, você não pode fazer besteira, você não pode dizer como diz o mundo, chutar o pau da barraca, você tem que ficar na tua posição porque você é um servo de Deus, você tem que esperar em Deus e nessa hora toda ajuda é importante. Nessa hora alguém que tem fé, que pode vir do teu lado te dar a mão, irmão, é a melhor coisa que tem, é a melhor coisa que tem, porque quando o problema não é com você, você tem uma boa oração, você tem uma boa visão de fé, você tem palavra, irmão, até pelos cotovelos, mas quando você está passando um problema, some a oração, some a palavra, você não lembra do versículo, você fica numa angústia, e é tão bom quando alguém vem e te estende a mão, e a Bíblia diz que isto é comunhão, isso é comunhão. Então, como entender os limites da fé? Sem ferir a comunhão. Como é que eu posso conviver com meu irmão sem discriminar? Independente se ele tem mais fé ou menos fé do que eu exerço no meu coração. Amém? Precisamos pensar sobre isso. Olha aqui, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Isso acontece, né? Um gosta de domingo, outro acha que domingo, não é verdade? Outro acha que todo dia é igual. Todo dia é dia de adorar, outro elege um dia. Amém? Por exemplo, na terça tem pouca gente que elege, né? Domingo está cheio de gente que crê em Deus. A igreja está lotada, tu não tem fé. Hoje é o dia do Senhor, todo dia é dia do Senhor, amado. Mas um colocou na cabeça que domingo é o dia. E domingo à noite, né? Nem domingo de manhã, né, Roberto? Nem domingo de manhã. Domingo de manhã não crê em Deus, verdadeiramente não crê. Fazer o quê? A gente está tentando falar, mas discriminar não podemos. Não podemos, um faz diferença, né? Tem gente que adora estar aqui na terça-feira, tem prazer, entende a importância, mas tem outro que quinta-feira elegeu. Então, irmãos, tem outro que todo dia é dia, olha, se der para estar na igreja todo dia, vai estar todo dia na igreja. Qual o problema? É mais espiritual? Não é, irmãos. Cada um tem uma necessidade dentro de si, e cada um tem um entendimento a respeito das coisas de Deus. Uma das coisas que muito me magoa como pastor, como ministro do Evangelho, e a gente participa desses processos já há alguns anos, é o fato de ver pessoas que chegam na igreja arrebentadas, feridas, falidas, e um monte de idas que você pode colocar aí, amém? Divorciadas, separadas, arrebentadas, endividadas, tanta coisa que você, enfermas, depressivas, e Deus faz a obra porque o Senhor é bom, amém? Ele traz, Ele faz, Ele é Deus, e Ele opera na vida de quem quer, e Ele abençoa as pessoas, prepara uma assessoria para aquela pessoa, prepara pessoas boas para estar lá daquela pessoa, só para ajudar, porque Ele é bom, porque Ele é tremendo. Aí sabe o que acontece? Aquela pessoa se fortalece, o divórcio dá lugar, irmãos, a um casamento sólido, abençoado, a enfermidade dá lugar a uma vida de saúde, saudável, nunca mais se gasta dinheiro com farmácia, com nada, a depressão dá lugar à alegria, uma vida estável, uma pessoa emocionalmente curada, abençoada, e assim por diante. Aí sabe o que acontece? Aquela pessoa que outrora chegou diante de Deus tão atribulada, tão problemática, parece que ela não tem paciência com aquele que está chegando. Ela não tem paciência. Ela esquece de como que ela chegou diante de Deus. Ela esquece que um dia ela esteve naquela situação. Ela esquece de como as pessoas foram amáveis e foram solidárias com elas naquele momento. E por um instante ela esquece, ela assume a roupagem, olha, Deus me curou, Deus fez na minha vida.
e não respeita o agir de Deus na vida de outra pessoa. E nós temos que vigiar com isso, irmãos. Nós podemos ter 30 anos na casa do Senhor, muitos anos diante de Deus. Nunca esqueça quem você era. Nunca esqueça de onde Deus tirou você. Nunca, irmãos, nunca. Para que você e eu não venhamos a correr o risco de discriminar as pessoas. Se Deus te curou, glorifica a Deus. Dá testemunho do que Deus fez. Chega naquela pessoa e diga o seguinte, olha, o que você deve dizer para ela é o seguinte, olha, um dia eu cheguei diante de Deus como você. Eu estava cheio de problemas. Eu estava com meu casamento acabado, arruinado, eu estava enfermo, estava endividado. Deus trabalhou na minha vida, vai trabalhar na sua vida também. Amém? Não fazer da diferença de fé uma indiferença para ter comunhão. Está assim porque merece. Está assim porque não deu crédito a Deus. Está assim porque não crê. Está assim porque é insubmisso. Irmão, está assim porque está passando o problema dele e você um dia teve assim e Deus trabalhou na sua vida. Amém? E você só não está como ele porque a graça de Deus veio sobre você num tempo oportuno. E agora é a hora daquela pessoa. E Deus vai levantar. A Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz. Olha, a Bíblia diz assim, um faz diferença entre dia e dia. Não, ou melhor, versículo 4 diz assim, mas estará firme, porque Deus é poderoso para o firmar. O versículo 4, a parte B do versículo diz, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Olha só, irmãos. Amém? Pode estar com um problema, vai ficar firme, porque Deus é poderoso para firmar. Amém? Eu já vi muito disso. Uma discriminação, aí Deus vai lá e levanta. E aí? Deus é Deus. Amém? Deus é Deus. Deus fez isso comigo, fez isso com você, vai fazer isso com muitas pessoas. E que nós sejamos participantes disso de uma maneira positiva. Que nós possamos abençoar a vida das pessoas. Amém? A Bíblia diz no versículo 5, não faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Amém? Diga assim para quem está do seu lado com todo respeito, diga assim, irmão, fica firme naquilo que você crê. Amém? A melhor fé é a sua. Quer basear a sua vida? Baseie no que você crê. Amém? Sabe qual é a melhor oração? É a sua. Se você crê, o milagre está feito. Amém? Se você crê, na sua oração, Deus vai fazer a obra. Amém? A melhor fé é a sua, a melhor oração é a sua, que você não tem que basear a sua vida. Amém? O que você puder aprender, aprenda, mas a melhor fé é a sua. Cada um esteja firme no seu próprio ânimo, né? Na sua própria fé. Aquele que faz caso do dia para o Senhor faz. Amém, igreja? Vão dizendo amém aí, amém? Aleluia. Aquele que faz caso do dia faz para Deus, amém? Aleluia, deixa lá, quer vir no domingo, vem, quer vir na terça, vem, amém? Não quer vir, vamos orar? Não quer vir mais, vamos orar, vamos se preocupar, vamos orar, mas cada um sabe a maneira com que anda diante de Deus. Olha aqui, o que come para o Senhor come, amém? Não vai se encarnar no prato de salada do irmão, do alface do irmão, amém? Da picanha do outro, deixa lá, irmão. Deixa Deus trabalhar, cada um sabe o que pode fazer da sua própria vida, amém? A Bíblia diz assim, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus, porque nenhum de nós, vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Outra coisa, irmão, você está vivendo para quem? Quem você está querendo agradar? O que nós temos aprendido nesses dias? Quem nós estamos querendo agradar? Amém? Nós nascemos para o prazer de quem? Do Senhor. Amém? Vamos fazer alguma coisa? Qual é o alvo? Deus. Vamos deixar de fazer alguma coisa na nossa vida? Para quem que nós estamos fazendo isso? Para o Senhor. Nós existimos para o prazer de Deus. Amém? Se alguém entender, amém. Se não entender, é para Deus que você está fazendo as coisas. O que não pode é isso
quebrar a nossa comunhão. Amém? O que não pode é isso quebrar a nossa comunhão. A Bíblia diz no versículo 8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, a vida de cada um é para Deus. Se morremos, se Deus quiser recolher, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. É a única coisa que importa. Somos do Senhor. Que nós possamos entender, irmãos, que os limites da nossa fé, da fé de cada um, amém? Não venha quebrar a nossa comunhão. Não venha atrapalhar o que de lindo e maravilhoso Deus está fazendo no nosso meio. É tão bom estar com os irmãos. Amém? É tão bom. E só é tão bom e tão prazeroso porque nós somos diferentes. Já pensou todo mundo igual, meu irmão? Já pensou todo mundo pensando aí da mesma maneira? Nós temos o mesmo alvo. Mas já pensou todo mundo, nenhuma cabeça diferente? Seria algo muito monótono, não é? Seria algo muito estressante. Mas as diferenças é que nos atrai. Amém? As diferenças é que nos faz caminhar, desperta curiosidade, desperta interesse, a alegria da gente estar junto. É tão bom ver a maneira de cada um servir a Deus. Nós aprendemos a cada dia, amém? Nós aprendemos um com o outro, cada dia. Deus está nos abençoando, a experiência do outro, às vezes ajuda a outra pessoa, a do outro ajuda o outro e assim por diante, e por isso que Deus está trabalhando na vida de cada um de uma maneira especial. O que nós temos que fazer é o seguinte, irmãos: viver em comunhão, independente do que cada um crê, da medida do nível da fé de cada um, amém? Pelo contrário, que todos nós possamos crescer em Cristo. O que a Bíblia diz é o seguinte, no versículo 12, para a gente encerrar, olha aqui, ó, de maneira que cada um de nós, põe isso no teu coração, no dia a dia que você estiver convivendo, como igreja, como servo, como serva, pensa somente numa coisa, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Eu não vou prestar conta por você, você não vai prestar conta por mim, então não fique preocupada demais com o meu jeito de ser, a não ser se você tiver interesse em que eu cresça, a não ser se você tiver interesse de me ajudar, amém? A não ser se você puder me dizer alguma coisa, ou fazer alguma coisa que possa acrescentar na minha caminhada. Caso contrário, preocupe-se com a sua vida, irmão. Você já vai ter muito trabalho. A Bíblia diz que você, como eu, vai prestar contas ao Senhor de você mesmo. Você não vai levar o livro da minha vida, você não vai levar o relatório da minha vida, você vai levar da sua vida. Você vai estar diante de Deus e Deus vai cobrar as suas ações. Deus vai cobrar a sua própria vida. Então, exercite a sua própria fé, cresça em fé, amém? Administre sua fé. Se você puder crescer, cresça na fé. Peça ao Senhor, aumenta a minha fé, abençoa a minha vida, filtra aquilo que eu estou crendo, e com relação ao meu irmão, que eu possa respeitar, que eu possa orar, amém? Se nós, como igreja, policiarmos essas coisas, administrarmos essas coisas, a igreja vai continuar crescendo sem nenhum problema, amém? Sem nenhum problema, cada um vai cuidar de si, e vai respeitar a fé do irmão, fraco ou forte, o que crê muito ou que crê pouco, que tem visão, que não tem visão, amém? Deus, a Bíblia diz que todos Deus recebeu por seu, todos, Deus chamou cada um do jeito que nós somos, e Ele aos pouquinhos está trabalhando. O processo de fé, irmãos, de conversão, Ele simplesmente vai levar toda a nossa vida aqui na terra, toda a nossa vida. Então não tenhamos pressa, porque Deus está trabalhando na nossa vida em particular, amém? Eu não sei quantos anos você tem de fé, mas eu sei de uma coisa, Deus ainda está trabalhando na sua vida, nós não estamos prontos, amém? Estamos sendo trabalhados dia após dia, e a Bíblia diz assim que nós somos trabalhados, a nossa visão geralmente muda muito, vai chegar uma hora na vida que muitas coisas você vai deixar de lado, muitas crenças que você defendia,
você vai deixar de lado. Por quê? Porque a sua visão ampliou, você vai crescer, vai ver que aquilo não era exatamente como você cria, e aquilo vai mudar. Então já pensou, você briga por uma coisa, você defende, você cria inimizade, você cria contenda, você quebra a comunhão, amanhã você vai descobrir que é diferente. E aí? Amanhã você descobre que a palavra de Deus diz de uma outra maneira. Você vai amadurecer na fé, com certeza. E aí, meu irmão? E você perdeu a amizade por algo que não era real, mas era a sua crença. Era o que você, no momento, acreditava, e Deus respeitava você. Então, a nossa mente muda, o nosso coração muda. À medida que vamos crescendo, a Bíblia diz que nós vamos sendo aperfeiçoados. Vamos nos tornando semelhantes ao Senhor. Isso é um processo maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que você possa entender os limites da fé e não quebre a comunhão. Amém? Não venha perder a comunhão com nenhuma pessoa. Se você entender isso, a sua fé e a fé do teu próximo, você vai conviver com qualquer tipo de pessoa. Você vai conviver com qualquer tipo de pessoa, você vai tirar de letra a convivência com qualquer tipo de pessoa. Por quê? Você vai ver algo diferente, mas vai basear a sua vida na sua fé. Amém? Você vai respeitar, você não vai contender. Amém? Você vai respeitar e vai poder tentar ajudar em nome do Senhor. Fique em pé nesse momento, vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Estamos na semana de comunhão. E se você entender isso, você vai poder restaurar a comunhão com muitas pessoas no meio da igreja, desfrutar. Você vai entender que nada é uma barreira. Não existe barreira para você estar junto. Amém? Não existe barreira, não tem porquê, não importa o que as pessoas creiam, você pode respeitar e conviver com todas as pessoas da igreja, a sua família. Você vai poder viver muito melhor em nome do Senhor, se você entender esse princípio da palavra de Deus. Oremos ao Senhor nesse momento. Pai querido e amado, no nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo nessa noite. Obrigado, Senhor, vem tratar as nossas vidas, vem nos esclarecer cada dia mais a respeito de fé, e que a fé, Senhor, individual, que cada um tem em Cristo Jesus, Pai, a fé que cada um foi iluminado, Senhor, e tem sido, não venha ser motivo de contenda, de barreira, de desavença, de quebra de comunhão. Pelo contrário, Senhor, que nós possamos crescer cada dia mais, que nós possamos, ó Deus, crescer em fé, crescer na comunhão, ó Senhor, entender como é precioso estarmos aqui, como cantamos essa noite, estar bem junto e lado a lado, andarmos com Jesus. Isso supera toda barreira, isso supera toda diferença. Senhor, trabalha na nossa vida como igreja, como servo, como serva, em nome do Senhor, Pai, porque o que nós cremos, Pai, as coisas que nós defendemos, tem muito mais a ver com o que nós cremos, do que com o que a Tua palavra diz, é aquilo que nós conseguimos alcançar, e a Bíblia diz que cada um ande, cada um se mantenha naquilo que conseguiu alcançar, naquilo do seu próprio ânimo, na sua própria forma de ver, até que o Teu Espírito faça obra, e queira nos melhorar, e queira falar diferente conosco. O que nós cremos, Senhor, precisa ser respeitado, e o que o nosso próximo crê também. Nos ajuda como igreja, te pedimos nessa noite, e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.